Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Bem-vindos a mais uma análise profunda. Olha, o material que a gente tem em mãos hoje é denso, provocador e, para ser bem sincera, um pouco desconfortável. Um pouco, sim. É um capítulo de um livro clássico de Leonard Ravenhill chamado Por que Tardo Pleno Avivamento. E o capítulo se chama Marcado como Propriedade de Cristo. Um título forte. Muito. E ele parte de uma frase do apóstolo Paulo que sempre me deu o que pensar. Em Gálatas ele diz: eu trago no corpo as marcas de Jesus. A nossa missão hoje é investigar. Que marcas são essas, afinal? Exato. E será que a visão de Ravenhill sobre elas faz algum sentido para a gente hoje, no mundo que, nos ensina a buscar o sucesso e evitar o desconforto a qualquer custo? Essa questão central, né? Porque, assim, a primeira coisa que o Ravenhill faz é jogar um balde de água fria nessas interpretações mais místicas. Certo. Ele deixa bem claro que não está falando dos estigmas físicos, sabe? Aquelas chagas que teriam aparecido em São Francisco de Assis, por exemplo. Ah, entendi. A abordagem dele é muito mais interna, visceral. Para o Ravenhill, essas marcas são a evidência de uma crucificação interior. Uma crucificação interior, essa é uma ideia forte. É muito forte. É a ideia de que a vida da pessoa foi tão entregue que ela não pertence mais a si mesma. É como se Cristo tivesse se tornado de fato o dono. E essa posse deixa cicatrizes, sabe? Não na pele, mas no caráter, nas prioridades. No jeito de viver. Certo, vamos desempacotar isso porque soa poético, mas também muito radical. O autor não deixa isso no campo abstrato, né? Ele identifica 5 marcas bem específicas na vida de Paulo. Exatamente. A primeira que ele aponta é a da dedicação total a uma tarefa. Ele resume a filosofia de Paulo em 3 palavras. Uma coisa faço. Simples assim. Parece que Paulo desenvolveu uma espécie de cegueira seletiva para as glórias do mundo. O autor nota que ele passou por Atenas e não escreveu uma linha sobre a arte grega, viu o Panteão em Roma e... nada. Não comentou da arquitetura. O foco era outro. E o jeito que o Ravenhill ilustra esse foco, sabe? É genial, porque ele mostra que isso não era uma característica só de Paulo. Ah, ele dá outros exemplos. Dá! Ele cita Calvino, reformador, que foi criticado por não ter escrito sobre a beleza dos Alpes suíços enquanto estava lá, trancado, escrevendo a sua obra monumental, Os Institutos. Nossa! E ele também menciona o Blaise Pascal, que dizia que não existia paisagem mais digna de contemplação do que a alma imortal de um ser humano. Para essas pessoas, a missão era tão colossal que as distrações, mesmo as mais nobres, perdiam o brilho. Entendi. Nas palavras do autor, a tarefa de Paulo não era debater filosofia com os gregos. Era derrotar as legiões do inferno. A urgência era total. Isso é fascinante, mas eu me pergunto se essa indiferença dele não poderia ser vista como uma falha também. Ele estava num berço da filosofia ocidental e o autor parece elogiar ele por não se engajar com isso. Não existe uma linha tênue entre foco e alienação? É uma ótima provocação. E eu acho que, pela ótica de Ravenhill, a resposta estaria na natureza da missão. Não era uma indiferença por arrogância ou falta de cultura, afinal Paulo era um intelectual. Certo. Era uma questão de prioridade absoluta. Ele estava numa guerra espiritual. Para ele, parar para admirar a Acrópole enquanto almas estavam em jogo seria como, um cirurgião parando no meio de uma cirurgia cardíaca para admirar a arquitetura do hospital. Boa analogia. A beleza era real, mas a urgência da tarefa era infinitamente maior. Era um foco forjado no fogo da eternidade, não no desinteresse pelo mundo. Entendi a lógica. Faz sentido dentro dessa visão de mundo. Mas uma dedicação tão intensa, quase obsessiva, pode levar à arrogância, né? Ao complexo de Messias. Como que o autor conecta isso com a personalidade de Paulo? Porque ele não parecia ser assim. Essa é a transição perfeita para a segunda marca, que funciona como um antídoto para a primeira. A marca da humildade. Ah! É aqui que o paradoxo se aprofunda. O mesmo homem com essa missão cósmica é o que se coloca como o principal dos pecadores. Ele que tinha um currículo invejável,
cidadão romano, fariseu. Educado por Gamaliel. Exato. Ele diz de forma categórica: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Uma inversão total de valores. Total. E Ravenhill usa uma analogia brilhante de um velho teólogo galês. Ele dizia que o conhecimento grego, hebraico, latim não deve ser colocado onde Pilatos o colocou, na cabeça de Cristo, como uma coroa de acusações, mas sim aos seus pés. Uau! Paulo pegou todo o seu capital intelectual e social e o depositou aos pés do seu Senhor. Quer dizer, a humildade dele não era uma pose, então. Não era uma falsa modéstia, para ganhar a simpatia das pessoas. De jeito nenhum. O autor frisa que não era uma ferramenta para buscar louvor. Era a consequência inevitável de ter encontrado algo infinitamente maior que ele mesmo. E isso traz uma liberdade, imagino. Traz uma paz. A paz que Ravenhill descreve é a liberdade de quem não tem mais nada a perder. Se você já considerou seu currículo, sua reputação, seu orgulho como perda, ninguém pode te ameaçar tirando isso de você. Você já se despojou voluntariamente. Não é mais medo da queda. Porque você já vive no chão, aos pés da cruz. Ok, então temos dedicação radical, equilibrada por uma humildade profunda. Uma base poderosa. Mas é aí que o autor introduz o elemento que para muitos de nós hoje é o mais difícil de engolir. A terceira marca, a do sofrimento. Sim. E ele não alivia na descrição. De jeito nenhum. Ele pega a lista do próprio Paulo, em Romanos 8, fome, perigo, nudez, espada, tribulação, angústia, perseguição. É pesado. E Ravenhill nos convida a criar uma imagem mental. O rosto emagrecido de Paulo, o corpo cheio de cicatrizes de açoites de apedrejamento. A experiência constante da fome. É uma imagem brutal que tira qualquer romantismo da vida missionária. E quando a gente sai da descrição geral e vai para os números que o próprio Paulo relata, a coisa fica... Fica ainda mais chocante. E que números são esses? São números que desafiam a imaginação. O autor nos lembra: 195 chibatadas no total, em 5 ocasiões. 3 naufrágios. 3. Sendo que em um deles ele passou 36 horas à deriva no Mediterrâneo. 3 vezes foi açoitado com varas, um castigo romano brutal. Foi apedrejado em Listra e deixado para morrer. E isso sem contar as prisões. Incontáveis. É uma biografia de dor. Completamente. Depois de ouvir essa lista eu fico sem palavras, é desumano. E a parte que realmente me quebra a cabeça e que Ravenhill destaca é como Paulo se refere a tudo isso. Sim, esse é o ponto. Ele chama essa enciclopédia de horrores de nossa leve e momentânea tribulação. Peraí, leve? Momentânea? Isso soa quase como negação, como um mecanismo de defesa para não enlouquecer. É a reação lógica de qualquer um de nós, né? Mas na interpretação de Ravenhill, não é negação. É uma questão de escala. Escala? Como assim? Paulo não estava dizendo que a dor não era real. As chibatadas doíam, a fome era terrível. O ponto é que ele colocava tudo isso numa balança. E do outro lado, estava o que ele chamava de eterno peso de glória. Ah, entendi. A comparação. Exato. Comparado com a eternidade e o propósito da missão, o sofrimento, por mais intenso que fosse, se tornava matematicamente insignificante. A marca, portanto, não é o sofrimento em si, mas a capacidade de enxergá-lo através dessa lente radical. Uma perspectiva que redefine completamente o que é um problema. Totalmente. Mas isso me leva à pergunta que não quer calar. O que abastecia essa máquina? Como é humanamente possível não só sobreviver a isso, mas continuar com essa perspectiva? Da onde vinha a energia? Era resiliência? Teimosia? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta de Ravenhill está na 4ª marca, a do fervor. Fervor. Ele descreve o fervor de Paulo como uma chama que nada, nem açoites, nem fome, nem calúnias, nem prisões conseguia apagar. Mas o ponto crucial que o autor levanta é que esse fervor não era só um traço de personalidade. Não era o Paulo sangue quente. Não, era na verdade o próprio Cristo vivo habitando nele. Como Paulo mesmo afirma, em Gálatas 2:20.
Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O fervor era a manifestação externa dessa vida interior. Então, o fervor não é a causa, é a consequência. É o que acontece quando uma vida já foi esvaziada pela dedicação e pela humildade e testada até o limite pelo sofrimento. Perfeitamente colocado. É isso. E Ravenhill aponta um detalhe que valida a natureza desse fervor. Em Romanos 9, quando Paulo expressa sua angústia pelos seus compatriotas, ele diz: digo a verdade em Cristo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Ele invoca o Espírito Santo como testemunha. Exatamente. Para Ravenhill, isso prova que ele não agia por mero impulso emocional ou fanatismo. Ele estava na expressão do autor, caminhando na corda bamba da obediência, alinhado com a vontade de Deus. Certo. E esse fervor, então, tinha um impacto triplo. Era alarmante para o inferno, capital para a expansão da igreja e motivo de alegria para o coração do Salvador. E esse fervor todo tinha uma direção, um propósito. Não era só uma energia caótica. O que direcionava tudo isso? E aí a gente chega na quinta e última marca, aquela que amarra todas as outras e dá sentido a todo o sacrifício. A marca do amor. O amor. Mas Ravenhill explica que não era um amor sentimental ou superficial. Era um amor maduro, multifacetado. Um amor vertical para com Deus e um amor horizontal que se estendia ao próximo, aos inimigos, e que se transformava numa angústia profunda pela alma dos perdidos. E foi isso que o impulsionou. Foi esse amor que o impulsionou a ir a todos os lugares, sem distinção, sinagogas, mercados, o Areópago para debater com os intelectuais. Ele não tinha um público-alvo. Seu alvo era a humanidade. E o autor mostra que esse tipo de amor não foi um caso isolado na história, né? Exatamente. Ele conecta Paulo a um padrão de outras figuras espirituais. Cita Max Shane, John Flasher, David Brainerd, todos conhecidos por uma vida de intercessão e sacrifício. Ah, sim. E ele conta a história poderosa da Marechala, a Catarina Booth Cliburn, filha do fundador do Exército de Salvação. Ela escreveu um hino sobre um amor que constrange, que te obriga a agir. E ela viveu isso? Viveu, pagou o preço com prisões e sofrimentos na França para levar sua mensagem. Ravenhill também menciona as orações de figuras como Carlos Wesley, que pedia para possuir teu puro amor em meu coração, e Amy Carmichael, que orava: dá-me um amor que me impulsione. Um amor que move, que age. Esse amor ativo que constrange e impulsiona. É o motor de tudo. Ok, vamos tentar juntar as peças. Temos dedicação total, humildade profunda, sofrimento como perspectiva, fervor divino e um amor que impulsiona. Olhando para todas elas, não parece uma lista de tarefas, sabe? Seja mais dedicado, seja mais humilde. Parece mais um processo. Um ciclo orgânico. Isso. Uma coisa leva a outra. É a síntese perfeita. Ravenhill não está apresentando um manual de como ser um bom cristão. Ele está descrevendo a anatomia de uma vida completamente rendida. As 3 primeiras marcas, dedicação, humildade e sofrimento, são sobre um processo de esvaziamento de si mesmo. Certo. E as 2 últimas, fervor e amor, são sobre ser preenchido por algo divino. As marcas de Jesus não são medalhas de honra que você conquista, são as cicatrizes que ficam quando você permite que sua vida seja tomada por uma causa maior que você. É a evidência de uma rendição. Que aconteceu no mais íntimo do ser. Exato. E o autor termina o capítulo com uma provocação que tira o nosso chão, não é? Ele não deixa a gente confortável com essa análise histórica. De forma alguma, o final é um soco no estômago. Ele projeta a discussão para o futuro, mencionando a profecia sobre a marca do anticristo que milhões receberão, e então ele vira um espelho para a gente. E qual é a pergunta? A pergunta que ele deixa ecoando é: se tantos receberam a marca do inimigo, por que nós nos esquivamos tanto de receber em nosso corpo, alma e espírito a marca do nosso Senhor? Forte. Ele ainda adiciona uma advertência brutalmente honesta. O processo de ser marcado por Deus é doloroso. Ostentar a marca de um dono, na antiguidade, era carregar a humilhação de ser um escravo. E a pergunta final? A pergunta final que ele lança, que fica com a gente, é: queremos mesmo ser marcados? Uma pergunta que exige silêncio e muita reflexão. É um desafio profundo. Na próxima semana, continuaremos nossa análise deste livro impactante,
porque tarda o pleno avivamento. Que Deus abençoe a todos.